Olá, eu vou fazer aqui um teste de validação, tá, desta API de pagamento que eu desenvolvi com integração com o Asas. Essa API ela tem dois objetivos principais. Primeiro, simplificar o fluxo de chamadas com o Asas. Então, o Asas tem um conjunto extenso de endpoints e APIs e a gente quer simplificar para ter a funcionalidade completa do sistema, mas com um conjunto menor de chamadas. E segundo, armazenar dentro da nuvem da AWS, no DynamoDB, todos os eventos transacionais que ocorrerem. Nós queremos que a nossa API tenha as mesmas informações de transações que estão acontecendo dentro das cobranças do Asas, dando para a gente um maior controle sobre os eventos de pagamento dentro do nosso lado. Isso tudo foi produzido utilizando tecnologia Java Quarkus, né, que vai produzir um microserviço deployável em qualquer Docker container. Então, para a gente começar, né, você vai precisar aqui da sua chave de API, eu já gerei aqui, e da sua Wallet ID. Nós configuramos isso aqui dentro do Application Properties. Estou usando aqui um sandbox para demonstração, aqui e a Wallet. E como nós não estamos aqui no ambiente produtivo, esse é um teste local de validação, né, da entrega dessa API, eu preciso de um serviço de intermediação do webhook. Eu estou usando o webhook.site para isso. Ele vai captar as respostas do Asas, tá? E aí eu consigo, via Postman, submeter isso para localhost e fazer a validação do fluxo completo da nossa API. Tá? Uma vez feito isso, eu vou exportar aqui qual perfil da AWS que eu quero me conectar. Eu tenho vários perfis nessa máquina e eu quero me conectar a um específico aonde ele vai subir os dados para o DynamoDB. Vou rodar aqui o microserviço, localhost. Maravilha, maravilha, está rodando. A mensagem final que eu queria ouvir, ver aqui, era essa daqui, ó, root account created and persisted. E que foi registrado esse webhook aqui, né, com esse token aqui. Maravilha. Com isso aqui a gente já consegue operar a API. Então o que aconteceu nesse momento? Se a gente entrar aqui, ó, vai ver que eu não tinha nenhuma billing account registrada para essa API. Mas agora eu vou atualizar os dados e eu já tenho uma billing account. Então ele vai usar aquela API key que a gente informou, né, e aquela wallet ID, com aquele token que ele informou lá, e vai cadastrar um product space ID chamado root account. E por que chama root account? Porque aqui eu estou fazendo a chamada dessa, utilizando essa API diretamente com a conta do Asas aqui, com a qual eu quero processar os pagamentos. Mas a API foi preparada de modo que nós podemos ter aqui parceiros, subcontas. Então você consegue processar APIs com a conta raiz ou com as subcontas. As subcontas eu vou demonstrar num vídeo posterior. Ok. Como é que a gente começa a usar essa API? Olha que interessante. Aqui no Asas, nós desenvolvemos um endpoint chamado Charge Product. Tá? Que, na verdade, ele vai fazer uma cobrança de produto ou serviço. Você vai informar o Product Space ID, que na verdade identifica a conta que ele vai utilizar, né? Se é a root account ou outra conta. Nós só temos a root account, então esse é o Product Space ID que nós precisamos, tá, para fazer uma cobrança. Depois nós vamos informar o que eu estou cobrando, né? Qual é a descrição da cobrança, o valor. Então, duas linhas apenas para referenciar o produto ou serviço. E as últimas 4 linhas da chamada vão identificar o usuário que vai fazer para o qual nós iremos emitir essa cobrança. Né? Então essa daqui é uma simplificação.
O fluxo padrão do ASAS, nós precisaríamos, para fazer uma chamada de cobrança, nós precisaríamos fazer a verificação no cadastro de cliente, se o cliente existe ou não, fazer o cadastro do cliente e posteriormente usar esse cadastro para fazer a cobrança. São pelo menos 3 chamadas de API. Aqui em uma só a gente resolve tudo, tá? Então eu vou fazer essa primeira cobrança aqui, depois eu mostro os outros recursos que também estão por trás aqui dessa simplificação de chamada. Então, vou chamar aqui de cobrança 1, cobrança 1, para o meu cliente 1, eu estou vendendo o livro 1. Enviei. O que ele vai retornar para mim, né? Ele vai retornar qual é a APK desse pagamento, ela tem um status pendente, e vai dar aqui para a gente o que a gente mais precisa, né? Que é o quê? O Payment URL. Então aqui o nosso front-end já consegue responder para o usuário qual é o link de pagamento para esse cliente seguir. Vou copiar isso aqui. Volta aqui. Só vou abrir aqui numa nova aba para a gente identificar. Então tá aqui, ó, aguardando o pagamento, né, no valor de R$200, livro 1 do meu primeiro conteúdo, forma de pagamento livre para o usuário escolher o que for melhor para ele. Ao mesmo tempo, o que aconteceu aqui? Nós não tínhamos nenhum Payment Transaction no nosso DynamoDB. Mas agora, quando eu atualizar, eu passo a ter um registro dessa transação, né? Para a mesma APK, status pendente, o billing type fica undefined até que ele seja pago. A partir do momento que o cliente escolher aqui algum dos tipos de pagamento disponível, o próximo registro transacional que nós vamos ter aqui, né, a próxima transação, vai ter aqui um status diferente, um billing type diferente, né, para o mesmo customer, para o mesmo pagamento, gerando esse histórico, né, do lado da nossa aplicação das transações. Então vamos seguir nesse fluxo. E o que mais eu posso fazer a partir daqui? Eu tenho aqui como marcar esse pagamento como pago. Tá? Esse não é um recurso da API aqui, da API de pagamento que eu desenvolvi, esse é um recurso do ASAS, né, para a gente poder dar baixa num pagamento e simular algumas questões aí de fluxo. Então, vamos considerar, né, que esse pagamento aqui, que a gente acabou de gerar, foi pago em dinheiro. Preciso pegar lá também qual foi o customer. Customer, foi esse customer aqui. O valor foi 200. E a data mudou também para o dia 25. Pronto, vou submeter essa requisição para marcar como pago. Status 200, ok. O que a gente espera agora? Isso mesmo, a gente espera, né? Primeiro evento do webhook foi o pagamento criado, eu espero agora um novo evento, ó, pagamento recebido. Então eu vou copiar o valor desse JSON e vou utilizar um segundo endpoint aqui da nossa aplicação, tá? Que é o charge webhook, para devolver para a nossa aplicação esse resultado dessa chamada. Aí aqui muito importante, né? O endereço do webhook aqui, ele foi configurado aqui. Então, em produção, né, nós teríamos usado aqui meu domínio, né, meu domínio.com /webhook/charge e ele teria jogado essa resposta do ASAS direto para a nossa API de pagamento aqui, sem precisar usar esse recurso aqui do webhook.site. Mas no caso aqui é para uma simulação, né? Só mostrando onde que seria feita a configuração. E eu vou submeter esse cara aqui de volta para o meu back-end e ele não vai funcionar e eu vou explicar por quê. E é muito importante que ele não funcione aqui. A resposta é sempre 200, tá? Porque a API do ASAS, ela bloqueia o envio do webhook
né, se falhar uma ou duas vezes consecutivas, 2 ou 3 vezes, não me lembro o número exato. E a gente não quer essa interrupção no fluxo de envio. Então a gente faz todo o tratamento aqui do nosso lado do back-end e segue respondendo com OK nesse ponto da API para não travar o envio dos webhooks, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Né? Ele declarou aqui um evento de que foi criado esse pagamento, ok? É o primeiro evento lá de transacional que ficou registrado. E aqui no segundo ele jogou já aqui, ó, preste atenção, né? O token para esse Product Space ID está errado. Isso daqui é muito importante, né? Porque essa é a nossa garantia de que não haverá chamadas indevidas à nossa API, trazendo um webhook com algum conteúdo malicioso. Então eu volto aqui na billing account, quando ele registrou essa billing account, ele registrou um token para mim. Vou copiar esse token aqui, vou vir aqui nessa chamada do webhook e vou alterar o ASAS Access Token. Esse token ele é registrado também diretamente no ASAS, via um dos endpoints do ASAS, que é o de configuração de web service. E essa é mais uma facilitação. O simples fato de você ter subido aqui com um webhook, ele já chamou o webhook ele já chamou o endpoint do ASAS de configuração de webhook e já informou que é esse token aqui que acessa essa URL. Então isso daqui para ambiente produtivo também já fica tudo resolvido pelo simples fato de você subir a API informando ali chave e valor. Vou fazer um envio, agora eu recebi mais uma vez 200. Vamos ver o que aconteceu aqui a nível de banco de dados. No Payment Transaction, eu espero ter agora uma nova transação, que é o Received in Cash, isso mesmo. Então nós tínhamos uma transação, né, com esse ID que estava pendente, e agora a gente tem essa mesma transação com um status received in cash, né, para o mesmo cliente, na mesma data. Né, o last update aqui, ó, é que vai informar para mim qual foi o último evento que aconteceu. Então, se eu atualizar aqui, eu tenho aqui o received in cash, é o status mais recente. Esse é um dos objetivos dessa API, ter o controle, né, ter a informação sobre as transações. Então, received in cash. Ótimo. Então o pagamento está recebido, né? Foi pago em dinheiro e a gente completou o fluxo. E eu fiz tudo isso, né, com diversas explicações, mas fazendo uma única chamada a um único endpoint. Então essa é uma simplificação, uma facilitação do uso da API do ASAS. E aqui tem por trás também um quarto endpoint implementado, que é o de atualização de clientes. Então, se eu fizer uma nova cobrança, né, para esse cliente aqui, alterando o nome dele, alterando o e-mail dele, o telefone dele, qualquer dado que eu queira alterar aqui, mantendo o user document, ele vai entender que é o mesmo, né? Ou seja, aqui é user document é CPF CNPJ. Mantendo o user document, ele vai entender que se trata do mesmo cliente e aí ele vai atualizar username, e-mail e telefone. Se não tiver, ele vai criar um novo customer. Se ele encontrar esse user document, ele vai atualizar os dados. Então, você tem uma facilidade também na hora de atualizar os dados desse usuário, tudo dentro de uma única chamada. Vou criar aqui mais uma cobrança para ele, vou mudar o valor agora para R$400. Livro 2. Fiz a cobrança. Está aqui todo o dado do pagamento. Uma coisa legal também, né, para demonstrar aquela transação, né, que a gente fez a cobrança manual, né? Agora ele já entra aqui como pagamento efetuado e tudo mais. Eu informei um valor mais alto aqui no pagamento, mas é isto. Então aqui está feito o pagamento, foi demonstrado também a função de atualização do cliente. Se eu abrir essa nova cobrança desse cliente aqui, ele já deve dar uns dados de cliente diferentes
do que tinha aqui na primeira cobrança. Ó, cliente 12, cliente 12. Então, nitidamente, ele atualizou os dados do cliente para a nova cobrança. Legal? Fica demonstrado essas questões. Ok. Eu poderia, para aquele primeiro pagamento que a gente recebeu, para esse pagamento aqui, ó, que já foi pago, eu tenho um recurso aqui na API de fazer um refund. Tá? Então, sempre eu vou informar o Product Space ID, mais uma vez, que indica qual é a conta que eu quero fazer uso do Asas. Essa daqui é sempre o Product Space ID da root account, mas poderia ser outra. E vou informar aqui o Payment ID. Então, é uma forma bem simples, né, de você pedir um refund por um pagamento que já foi efetuado. Ele vai me dar uma negativa aqui, né? A API trabalha dessa forma, toda vez que ela não consegue efetuar a requisição como esperado, né, com um retorno de 200, ela retorna o erro que foi processado dentro da API do Asas. Então aqui ele vai dizer para a gente, olha, você só pode fazer um estorno do que foi pago em cartão de crédito ou Pix, faz todo sentido, a gente deu baixa como pago em dinheiro foi feito teoricamente na boca do caixa e não tem estorno. Beleza, mas só para mostrar aqui, né, você tinha o Charge Product, você tem o Charge Refund, se você precisar fazer um estorno. Tá? No caso da segunda cobrança que a gente recebeu, que é esse cara aqui, essa daqui nós não fizemos um pagamento ainda. Então aqui a gente pode usar um outro fluxo. Eu posso pedir para remover uma cobrança. Né? Eu não estou interessado mais nessa cobrança. Criei por engano, então você tinha o Charge Product e agora você tem o Charge Remove, né, para remover essa cobrança. Bem simples, só informar o ID da transação, ele vai retornar True ou False, e isso vai ter gerado para a gente um novo evento, né, aqui ó, Payment Deleted, vamos devolver ele via webhook para nossa API, charge, aqui, body, maravilha, transaction status removed, para esse pagamento, e no nosso payment transaction, eu consigo mais uma vez, né, com base no last updated, ter o histórico completo das transações. Então, essa transação estava pendente, foi pago em dinheiro. Essa transação estava pendente, foi removida. Maravilha. Tudo funcionando como esperado. Todos os registros, né, das transações, com o seu devido payment URL, que interessa para a gente enviar para o cliente aqui, qual foi o Product Space ID envolvido, o valor líquido que foi recebido, né, após o desconto das taxas. Ok. O que mais que a gente tem aqui de recurso? Eu tenho aqui também a opção, tá, de fazer um invoice. Se eu quiser fazer uma emissão de nota fiscal para uma dessas cobranças, eu tenho a opção de simplesmente informar qual é o Payment ID, qual é o ID da transação, qual é o serviço municipal, né, referente àquele serviço na prefeitura, aqui é consultoria em TI, qual é o percentual de ISS a ser pago para esse serviço. E aqui você já pode pedir a emissão da nota fiscal. Então, para quem conhece a API do Asas, sabe que o payload da emissão de nota fiscal ele é bem maior do que isso, tem muito mais campos envolvidos, mas aqui a gente faz o que? A gente reaproveita na nossa API de pagamentos para resubmeter dados do próprio pagamento, né, informando sempre daí o mínimo de campos necessários para você fazer isso. Então, essa daqui é uma simplificação da emissão de nota fiscal. Eu vou pedir para fazer a emissão dessa nota fiscal.
E ele vai dizer, né, que não foi possível porque você precisa informar suas informações fiscais antes de emitir notas fiscais de serviço. Para quem já usou um pouco mais o ASA, sabe que para que aquilo ali funcione, a gente precisa acessar esse menuzinho aqui, ó, notas fiscais, configurações, tá? Iniciar a configuração e fazer o envio do nosso certificado A1, a senha desse certificado, e depois ele vai pedir em mais duas telas, né, aqui, ó, serviços e informações fiscais, são 3 etapas, começando com o envio do certificado digital e os dados que a prefeitura precisa para emissão de nota. Uma vez você concluído essa etapa aqui dentro da tua conta ou da tua subconta, você vai conseguir fazer essa chamada aqui e a nota fiscal está emitida também. Então, essa API, conforme ficou demonstrado, ela faz em um único endpoint, né, a cobrança do seu produto ou serviço, inserindo um cliente na base, atualizando um cliente na base. Ela faz a remoção de uma cobrança, ela faz o refund e ela faz a emissão de nota fiscal, né? Tudo isso vinculado a um webhook que vai nos dar o controle, né, a visibilidade das transações dentro do DynamoDB da AWS. Isso também, né, de forma protegida por um token que fica configurado pelo microserviço diretamente, sem intervenção do usuário, deixando essa chave protegida. Ela só é trocada entre o ASAS e a API sem intervenção humana, né? Então aqui no contexto de Postman a gente acaba vendo qual é essa chave, mas no contexto de transação essa chave vai ser trocada já direto entre o ASAS e a API. Fica aqui então demonstrado o microserviço Java Quarkus para a utilização da API de integração financeira do ASAS.